Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 120, no qual, dando prosseguimento a esta série, falaremos de mais duas entradas ou dois capítulos do livro 9 das Meditações de Marco Aurélio, isto é, capítulos ou entradas de número 40 e 41. Como sempre, a tradução que será usada é a de Dona Virgínia de Castro Almeida, que está em domínio público, e você poderá acompanhar esta leitura, este comentário e esta análise, aquilo que nós faremos nos próximos minutos, por meio da transcrição do trecho, que é sempre feita na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio anotou de si para si, neste ponto das suas meditações, neste ponto do seu diário filosófico espiritual. Antes de começar, eu quero que vocês saibam que eu sei que quando eu faço estes vídeos do carro, especialmente em dias nublados como hoje, a imagem não fica uma beleza, mas o que importa aqui é Marco Aurélio, o que importa é a leitura e a interpretação que são feitas ao longo do vídeo, né? 40. Ou os deuses não têm poder algum, ou têm. Se não têm, por que os imploras? Se têm, por que não lhes pedes de preferência o dom de não temeres certas coisas, de não as desejares, de não te afligires por causa delas, em vez de lhes pedires que tas conceda ou tas evite? Pois se os deuses podem acudir aos homens em tudo, também podem acudir-lhes nisto. Dir-me-ás talvez, os deuses concederam-me esse poder. Pois bem, não valerá mais a pena servir-te de tal poder em plena liberdade do que prender-te com servilismo e baixeza a coisas que não dependem de ti? E quem te disse que os deuses nos não ajudam também nas coisas que dependem de nós? Começa por implorar deles esse auxílio, e verás. Alguns imploram assim: que me seja dado possuir esta mulher, e tu, que eu nunca deseje esta mulher. Um outro: que eu possa livrar-me deste homem, e tu, que eu não queira livrar-me deste homem. Um outro: que eu não perca o meu filho, e tu, que eu não tema perder o meu filho. Volta sempre para este lado todos os teus pensamentos, e verás os resultados que obtens. É uma meditação de Marco Aurélio em que são muito audíveis, muito claros, nítidos, os ecos da filosofia de Epicteto. Nós veremos aqui como várias das noções estoicas, tais como trabalhadas por Epicteto, aparecem nesta breve nota que Marco Aurélio escreve de si mesmo para si mesmo. Ou os deuses não têm poder algum, ou têm. A primeira hipótese era mais característica do epicurismo. Os epicuristas supunham que existiam os deuses, mas eles viviam numa espécie de plano ou dimensão de não interferência nas coisas humanas. Eles não podiam interceder pelos seres humanos, eles não podiam fazer nada, e essa autonomia dos deuses era até um modelo para os filósofos epicuristas, para o ser humano. O ser humano devia se tornar tão independente quanto esses deuses que não interferiam no plano dos próprios seres humanos. Ou a possibilidade epicurista, ou tem, que é a possibilidade na qual os estoicos acreditam junto com as pessoas comuns, junto com o senso comum. Se não tem poder, por que os imploras? Porque está pedindo que eles façam alguma coisa, porque roga a eles, porque faz orações, preces a eles. Nada disso faria sentido, né? Se tem poder, por que não lhes pedes de preferência o dom de não temeres certas coisas, de não as desejares, de não te afligires por causa delas? Muito bem, aqui nós já estamos numa revisão dos pedidos, daquilo que em latim se chamava devotio, né? Por parte do estoicismo. O que as pessoas em geral pediam dos deuses eram resultados muitas vezes materiais. Eram, enfim, desejos que fossem cumpridos, satisfeitos,
e repulsa as aversões que fossem mantidas. Então, o que se pedia em geral dos deuses, e muitas vezes se pede de Deus, né, é a prosperidade, enfim, riqueza, o afastamento dos inimigos, né, um casamento, qualquer coisa assim. Era isso que se pedia dos deuses e muitas vezes se pede de Deus. Um estoico não pedirá essas coisas que são todas indiferentes. O que um estoico pedirá é justamente não temer certas coisas, não desejar certas coisas, não se afligir por causa de outras coisas. Isto é, o que o estoico vai pedir é que a sua disposição de espírito seja a mais propícia possível para acolher a realidade tal como ela se apresenta. É fundamentalmente que os deuses produzam um fortalecimento do indivíduo para que ele viva naquilo que hoje em dia, depois de Nietzsche, né, se chama amor fati, isto é, amor ao destino, amor à posição que você tem, à situação que você vive e por aí vai. A aceitação plena do momento vivido tal como ele se apresenta. Então, em vez de ficar temendo certas coisas, certos reveses, certas situações, ou desejando outras, ou se preocupando com isso, o indivíduo deve pedir aos deuses que eles concedam um estado de serenidade, de felicidade para além dessas contingências, para além do que é circunstancial. Em vez de lhes pedires que te as conceda, tas conceda ou tas evite, em vez de pedir coisas concretas, aquilo que os estoicos chamariam indiferentes, né? Eu quero um carro na minha garagem, né? Eu quero um apartamento, eu quero uma mulher assim, assado, qualquer coisa desse tipo, porque os indivíduos não pedem a independência de todas essas coisas, a independência do apego a essas coisas, né? As coisas todas podem agrilhoar, prender, cativar. Pois se os deuses podem acudir aos homens em tudo, os deuses efetivamente, segundo Marco Aurélio, concediam essas coisas materiais, esses indiferentes, né? E por uma razão mais forte, né? Podem conceder a disposição interior correta. Também podem acudir-lhes nisto, e por uma razão ainda mais forte, porque efetivamente é, segundo a visão estoica, o que é próprio do ser humano, né? Dir-me-ás talvez. Existe aquela voz interna de Marco Aurélio que protesta, né, que o critica. Os deuses concederam-me esse poder. Este poder já me foi dado, né, o de se tornar o mais independente possível das circunstâncias externas. Pois bem, não valerá mais a pena servir-te de tal poder em plena liberdade do que prender-te com servilismo e baixeza a coisas que não dependem de ti? E aqui a resposta que Marco Aurélio dá à sua própria voz interrogativa, à sua própria voz que o critica, é que não seria melhor pedir que os deuses nos tornassem seres humanos melhores, em vez de seres humanos cercados de coisas desejáveis, né? Então, em vez de seres humanos servis, agrilhoados, presos, seres humanos verdadeiramente livres? E quem te disse que os deuses nos não ajudam também nas coisas que dependem de nós? Eles ajudam naquilo que efetivamente é o que Epicteto vai chamar de efhemin, algo que está sob nosso poder, que depende de nós, né? Que é encargo nosso. Começa por implorar deles esse auxílio e verás. Então, mude o seu tipo de prece, mude o seu tipo de pedido, de rogo, e você vai ver se eles dão ou não para você essa força. Alguns imploram assim, e aqui vai haver uma contraposição de meios de pedir coisas aos deuses. Alguns imploram assim, que me seja dado possuir esta mulher, e tu, que eu nunca deseje esta mulher, né? Então alguns vão pedir o quê? Um amor, ou enfim, um parceiro, parceira sexual, né? Tanto faz aqui se é mulher ou homem. E tu, que eu nunca deseje esta pessoa, que eu viva para além do desejo possessivo
de pessoas. Né? Isso que você deve pedir aos deuses, de acordo com Marco Aurélio. Um outro, que eu possa livrar-me deste homem, um inimigo, um estorvo, né? Que ele vá embora, ou que ele morra, ou que ele adoeça, ou que ele sofra. Muitas pessoas acabam pedindo isto, né? Para os céus, para o universo, para os deuses, para Deus. E tu, que eu nunca queira livrar-me deste homem, quer dizer, que eu aceite a situação como ela é, que eu aceite a existência deste homem, desta pessoa por perto. Né? Um outro, que eu não perca o meu filho. E tu, que eu não tema perder o meu filho. Aqui as coisas tomam uma coloração mais forte e dramática, porque, embora se trate de uma situação muito dura, muito difícil, a perda de um ente querido, a perda de um parente, de uma pessoa próxima, é algo que se inscreve nas regras do jogo da vida. E ninguém tem o direito de pensar que isto não possa acontecer. Ninguém pode se julgar, ou se pode julgar tão especial, a ponto de pensar que não será atingido jamais pelo luto, pela perda de alguém próximo. E é melhor, de acordo com, enfim, o credo estoico, de acordo com a visão dos estoicos, pedir aos deuses o fortalecimento interior para poder lidar mesmo com situações difíceis, como as de perda de pessoas próximas. Né? O termo que vai aparecer aqui é apobolé, que já apareceu em meditação anterior. Volta sempre para este lado todos os teus pensamentos. Então esta é a sintonia, digamos assim. Pedir um fortalecimento interior, pedir que seja propiciada a disposição de espírito melhor, de aceitação das coisas como elas são. Né? E verás os resultados que obtens. Este tipo de pensamento, que como eu lhes disse, não é só do próprio Marco Aurélio, também é bastante baseado em Epicteto. Nós temos o próprio Ephemim, né, como o que depende de nós, sendo aqui transformado em epemoi e epissoi, isto é, depende de mim e depende de ti. Ele usa as formas correspondentes a outras pessoas, fazendo um eco claro, uma reverberação clara a Epicteto. Enfim, esse tipo de pensamento está expresso também em uma prece, em uma oração, que é comum nos círculos de pessoas que se recuperam de adições, de vícios, né? A chamada prece da serenidade ou oração da serenidade, que tem influência estoica, né? Que tem um traço estoico. E ela diz no começo, né? Ela diz assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu efetivamente possa e a sabedoria de saber a diferença, para conhecer a diferença. Então pedem-se três coisas, né? A serenidade para aceitar aquilo que vem de fora, a coragem para mudar aquilo que é efetivamente próprio do indivíduo, portanto, a sua interioridade em primeiro lugar, e aquilo que a partir da sua interioridade possa efetivamente ser modificado ao redor do indivíduo, e a sabedoria prática para saber a diferença entre as coisas. Uma prece de tons estoicos bem reconhecíveis, e que vai mais ou menos na direção do que Marco Aurélio coloca aqui na entrada de número 40 do livro 9. 41. Epicuro diz: durante as minhas enfermidades, as minhas conversas não versavam sobre os sofrimentos do meu corpo e nunca falava em tal aos que me visitavam, mas continuava, como dantes, a discutir sobre as coisas naturais, e a dedicar-me a este estudo único. Como o pensamento, que participa destes movimentos da carne, pode, no entanto, conservar a serenidade e liberdade que lhe são próprias. Não dava aos médicos, diz ele também, o direito de imaginar que tinham qualquer influência sobre mim, mas a vida continuava feliz e digna. Marco Aurélio volta a falar de si para si. Imita Epicuro neste ponto: na doença, se estás doente, e, se não estás, em qualquer outra circunstância. Porque não devemos desertar a filosofia, aconteça o que acontecer.
nem cavaquear com o ignorante e com o que não estuda a natureza, preceito comum a todas as escolas, mas entregarmos-nos unicamente à ação presente e ao instrumento de que, para ela, nos servimos. Mais uma meditação de Marco Aurélio, em que, a exemplo de outros estoicos, penso sobretudo em Sêneca, ele vai buscar em filósofos de outras escolas uma meditação, um pensamento afim àquilo que o próprio estoicismo dizia. Esse pensamento de Epicuro é algo com o que estoicos concordariam facilmente, né? Epicuro, aliás, morreu tendo dores muito agudas, mas conservando a ataraxia, a impassibilidade ou imperturbabilidade, e jamais maldizendo a vida, apesar das dores bastante fortes de que padecia. E isso era algo em que os próprios estoicos viam grande beleza e grande razão. Então Epicuro diz: durante as minhas enfermidades, as minhas doenças, parece que foram algumas, né? As minhas conversas não versavam sobre os sofrimentos do meu corpo e nunca eu falava em tal aos que me visitavam. Então, em vez de ficar falando da própria doença, de que doía ali, de que havia um sofrimento acolá, Epicuro mantinha o mesmo tipo de conversa filosófica, elevada, supõe-se, que o caracterizava nos momentos de saúde. Mas eu continuava, como dantes, como anteriormente, como no momento em que eu tinha saúde, a discutir sobre coisas naturais, falar da filosofia, observar a natureza para dela apreender alguma coisa e aplicar, e a dedicar-me a este estudo único, a este assunto. Como o pensamento, que participa destes movimentos da carne, pode, no entanto, conservar a serenidade e liberdade que lhe são próprias. E não apenas falava disso, mas buscava aplicar, mostrando aos seus interlocutores que, apesar da doença, o seu pensamento, a sua inteligência, a sua razão, usem aí o termo que quiserem, estavam apartados, né, da carne, dos sofrimentos do próprio corpo. Então havia aí uma independência, uma autonomia da mente, com todos os seus predicados, com todas as suas produções, relativamente ao corpo que padecia. E Epicuro demonstrava isso na prática. Não dava aos médicos, diz ele também, o direito de imaginar que tinham qualquer influência sobre mim, mas a minha vida continuava feliz e digna. Ele fazia os tratamentos médicos sem temer demais por sua vida e, portanto, colocar-se demais nas mãos desses profissionais. Existe uma corrente de pensamento grega que aparece em diversos pontos, que é de uma grande desconfiança para com boa parte dos médicos. O próprio Sócrates platônico, em vários momentos, né, a crer em Platão, em vários momentos manifesta esse desconforto com certas ideias dos médicos, enfim, manifesta essa desconfiança. E os médicos muitas vezes querem obter ascendência, poder sobre os pacientes, né? Às vezes querem tomar tudo que esses pacientes têm, e esses maus médicos também existiam no passado, e Epicuro está aqui sinalizando este fato, dizendo: olha, os médicos não mandam em mim, os médicos me curam, me tratam, mas eu tenho a minha independência. E Marco Aurélio, trazendo esta fala de Epicuro, trazendo este trecho de um dos maiores rivais do estoicismo, vai dizer: imita Epicuro neste ponto. Veja como ele tem razão neste ponto. Na doença, se estás doente, exatamente como ele fez. Mas também usa esta ideia aqui contida para outras situações. E se não estás, em qualquer outra circunstância. Porque isso vale para qualquer outra circunstância. A busca pela ataraxia, pela impassibilidade, pela imperturbabilidade, vale em todas as circunstâncias, em todas as situações que se apresentem. Porque não devemos desertar a filosofia jamais, não devemos abandoná-la jamais, nem na doença. Aliás, pelo contrário, nos momentos de verdadeira provação, digamos assim, os momentos de atribulação, é que a filosofia é mais útil ainda, né? Aconteça o que acontecer,
nem cavaquear com o ignorante, nem ficar jogando conversa fora com o ignorante, né? Ficar de conversinha com ele, jogar pérolas aos porcos, e com o que não estuda a natureza, preceito comum a todas as escolas. Todas as escolas filosóficas de inspiração socrática serão escolas em que se estuda a natureza. É evidente que se toma a natureza sob pontos de vista diversos, e as conclusões a que chegam as escolas, por vezes, são bastante diferentes. Porém, há um estudo feito sobre a natureza, há uma pretensão de se tomar da natureza ideias que sirvam para a vida. E é um preceito comum a todas as escolas. Portanto, é possível aprender com todas as escolas, né? Mas entregarmos-nos unicamente à ação presente. Há uma concentração do indivíduo no momento presente. E é um instrumento de que, para ela, nos servirmos. Então, é necessário pensar que se está vivendo apenas o momento presente e procurar vivê-lo da maneira mais plena, mais feliz, mais serena possível, distanciando-se de possíveis sofrimentos, de possíveis padecimentos, de possíveis problemas. Como o próprio Marco Aurélio diz em outros pontos das suas meditações, é quando o corpo dói, deixe o corpo gritar, deixe o corpo protestar. Mas o indivíduo tem o poder, e é algo em que a filosofia, não apenas estoica, mas de um modo geral, insiste, de proteger-se na sua própria mente, de distanciar-se das contingências externas, para cultivar ali dentro, na sua mente, na sua interioridade, uma serenidade que seja a maior possível para buscar a felicidade com o maior afinco possível. Então nós temos aqui na entrada de número 41 um trecho de Epicuro que inspira um estoico, Marco Aurélio, porque Epicuro aqui se mostra impassível, se mostra cheio de ataraxia, se mostra autônomo relativamente ao sofrimento do seu corpo e mostra que a filosofia lhe serve também nestes momentos de maior dificuldade e que ele não muda o seu tom, ele se mantém constante, ele se mantém sempre perseverante nas ideias e nas práticas filosóficas. Eis o que eu tinha a lhes dizer, e nós continuamos com o PLMMA no próximo vídeo, que será o último do livro 9. Tchau, um abraço.